Cada um de nós veio para esse mundo por algum motivo. Eu vim por esse, graças a Deus. Não vou levar nada daqui, mesmo porque as duas saladas, tanto a linda quanto o francês e tal, ou a outra, depois de engolido, vira o quê? Cocô. Todas as bocas são iguais e o trânsito do alimento é o mesmo em qualquer organismo humano. Estamos conversados? Por falar nisso, vamos tratar de uma coisa mais importante, porque essa população brasileira carente de afeto, carente de tudo, carente de palavra, carente de caráter, carente de tudo, porque as pessoas que as comandam não têm um pingo de respeito por essas pessoas. E quantas pessoas velhas, pessoas de mais idade nesse país, que são pessoas lindas, que construíram esse país, às vezes tem problema gravíssimo com essa tal dessa catarata. E que fica por isso mesmo. Que o povo fique cego, não interessa. Já votou? Então pode ficar cego. Vamos conversar sobre a catarata com o oftalmologista, Dr. Renato Neves. Olá. Falta de prática, né? Pode sentar, venha. Sente, por favor. Agora nós vamos então, enquanto o rapaz do som coloca o microfone, eu vou contar para vocês que eu não enxergo nada deste olho. Deste eu não enxergo nada, praticamente nada. E toda vez que eu estou passando aquela bola de gelo que eu passo nos olhos para clarear o gelo, não sei se faz bem isso, será? Não sei, traga minha bola de gelo que eu uso todos os dias, que está lá embaixo da minha geladeira. Eu quero, inclusive, aproveitar e perguntar isso para ele. E graças a Deus que você está aqui, porque eu quero ver isso que tem no meu olho. Olha como Deus é maravilhoso. Gente de Deus, eu tenho vontade de ajoelhar essa hora, sabe? Porque é tudo espontâneo mesmo da minha cabeça. Que absurdo. E as pessoas acreditam em acaso, né? Que gente tonta. E, inclusive eu. Sabe que eu já mostrei uma coisa que eu tenho no olho hoje? Me falaram. Falaram? Eu percebi isso agora. Eu nem sabia, nem sabia que tinha essa pauta e muito menos que ia ter um oftalmologista aqui. Olha que coisa mais engraçada. Alguém me mandou. Ah, isso eu tenho certeza absoluta. Mas eu estou arrepiado dos pés à cabeça. Como é bom fazer bem para os outros, né? A gente acaba beneficiado. Vocês não aprenderam ainda? Comece a pensar nisso, porque é um susto. Eu acabei de passar um susto agora. Os aparelhos com os quais eles trabalham estão aqui dentro do estúdio. E ótimo, a lente está normal, tudo direitinho? Tudo direitinho. Então vai dar para ver meu olho exatamente pelo aparelho e tudo. É um susto mesmo. Doutor Renato Neves, o senhor é oftalmologista formado por que faculdade? Na Escola Paulista. Aqui de São Paulo, né? A Escola Paulista não podia ser de Minas, né? É. Aí seria Escola Mineira. E me diz uma coisa, por que o senhor foi para essa coisa da visão? Qual foi o chamamento dentro da especialidade? Porque primeiro você se forma um médico, depois você se especializa, não é isso? Isso, o médico estuda 6 anos para ser um clínico geral e depois ele se especializa, né? E eu estudei acho que 12 anos para chegar a ser um oftalmologista bom. E realmente... Um oftalmologista bom, você é um bom oftalmologista, né? Isso. Aqui, isso que eu uso para clarear meus olhos, antes de fazer, de passar o rímel no cílio, que eu só uso isso, eu uso isso aqui assim, para clarear o olho e ajuda muito, né? Isso é muito bom, até melhor que um colírio que deixa o olho branquinho, porque o colírio dá um rebote, né, se você usar muito. Esse você pode usar sempre. Então, isso eu uso, inclusive, quando eu tenho algum sinal, uma espinha, uma coisa qualquer na pele. Isso aqui, eu aprendi isso aqui com o Dr. Gorgônio, que ele usa isso para fazer botox. Quando faz fazer botox, põe um pouco assim, porque isso anestesia um pouco a pele, né, para picada, né? E aí ele me deu 2 de presente, um que eu deixo em casa, outro que eu deixo aqui. E eu percebi que isso passando no olho é uma delícia e clareia o olho. Eu tenho usado isso. Mas hoje, para meu susto, eu fui ver se eu estava com anemia, porque eu estou muito cansado, muito irritado, muito estressado, muito tudo. Enfim, isso é uma outra história também. E aí eu fui abrir o olho para ver se estava com anemia e achei um caroço de sangue dentro do meu olho, que eu já mostrei para as pessoas. O que seria isso? Resultado de cirurgia plástica? Vamos dar uma olhadinha daqui a pouco, né? Vamos. Então vamos falar primeiro do que interessa para as pessoas, porque eu preciso menos que elas, pode ter certeza. Deixa eu só falar uma coisa, essa bolinha de água, né, de gelada, você tem que estar sempre bem limpa. Tá, não adianta pôr na geladeira e pôr direto no olho. Então, passar um álcool antes para esterilizar. Sim, mas isso é feito. Pelo menos eu peço para a minha Adelaide, que diz que faz, mas a Adelaide falando e prometendo e não falando é a mesma coisa, eu não sei se ela faz. Eu, quando faço em casa, da minha casa,
eu faço isso. E não ponho nunca em qualquer lugar. Você põe em cima de alguma coisa, porque eu penso nisso, né? Como você Pode contaminar e levar uma bactéria para o olho. E congelado é melhor do que assim? Porque eu também uso congelado. Pode ser congelado. É melhor congelado, eu acho. Pode. E congelado, inclusive, esteriliza muito mais, né? Mas mais ou menos. É mais pelo frio mesmo que você dá uma vasoconstrição e fica clarinho o olho. Clareia o olho, que é uma delícia. E dá uma sensação de repouso, é uma delícia isso aqui. Bom, por gentileza, pede para passar álcool e botar na geladeira, segundo que espero que ela obedeça as coisas que eu peço para o meu camarim. Toma. Obrigado. Pois bem, doutor, o que é a catarata? Porque eu sei que muitas pessoas de poder aquisitivo baixo ficam cegas por causa da catarata e não existe, elas... Enfim, tudo é complicado para as pessoas que não têm dinheiro nesse país, né? O idoso, né, a gente vai deixando que ele vai estar ficando velho, que ele não tem não tem mais atividade, está muito retraído e nada mais talvez, que ele não consiga se relacionar com o mundo, não consegue mais ver televisão, consegue ler o jornal e ele vai se retraindo e você acha que ele está ficando velho. E nem é isso, você talvez tenha uma catarata que acontece em quase 50% das pessoas depois dos 50 anos. E elas não contam, né? E ninguém percebe, porque é insidioso, é devagarzinho, né? E elas não contam também. A mamãe tinha catarata, foi a última cirurgia que ela fez antes do incidente com o meu caseiro, né? Que foi fatal para ela. Ela tinha feito catarata mesmo, porque ela já tinha catarata por uma questão de idade mesmo, né? E ela não falava nada, porque eu só percebi que ela via televisão através da televisão. Ela olhava para a televisão, mas ela não estava vendo nada. Depois dos 50 anos, né, você deve ir todo ano no oftalmologista preventivamente. Porque às vezes você não sabe o que está sentindo, sabe o que tem. Mas se você fizer um exame periódico, até não só a catarata, mas o glaucoma, que é a pressão alta nos olhos, pode aparecer e você detectar. A gente sabe que o olho foi feito para durar 40 anos, porque na pré-história o homem vivia 30 anos, 25 anos só. E a gente está durando mais tempo, então vai aparecendo. Depois dos 40 anos a gente não consegue ler de perto, a pressão do olho, algumas pessoas aumenta, a degeneração da retina, que é a parte que enxerga dentro do olho, e a catarata, que é o mais frequente de tudo. No Brasil tem 5 milhões... Então catarata é uma degeneração natural do organismo. É um envelhecimento normal. Se quem chegar aos 80 anos, provavelmente 95% vai ter catarata. Sabe, eu não enxergo nada com essa vista, não é? Com o olho direito, porque eu tive glaucoma quando era criança e tive que fazer raspagem. Antigamente se fazia uma raspagem. E eu perdi a córnea exatamente por causa disso. Eu tive glaucoma associado tracoma, que eu tive. Isso é comum no interior. Antigamente era mais comum, hoje em dia não é tão comum. Ainda existe bastante, algumas áreas isoladas. Porque é uma doença de falta de asepsia mesmo, né? É a criança que põe a mão no olho, põe a mão na outra criança e vai passando. Normalmente uma classe de quem tem tracoma, todo mundo tem. Né? Mas os ricos não têm tracoma? Não, os ricos podem pegar também, na escola, né? Mas hoje em dia no Brasil ainda existe bastante em algumas áreas isoladas. Então você começa num grupo e isso se espalha para a classe inteira, normalmente as crianças. É verdade. Mas normalmente essas doenças de infecção vêm da escola mesmo, né? No começo da vida vem por aí, né? E da falta de higiene. Mas isso também traz anticorpos, não traz? O tracoma, você tem a infecção e depois ele cicatriza. Mas essa cicatriz que te deixa não enxergar, que te deixa com problemas na... Eu poderia fazer o transplante de córnea e talvez voltasse a enxergar direito se eu fizesse o transplante de córnea. Mas os meus médicos sempre acharam besteira, porque eu tenho uma visão ótima do lado esquerdo, né? Ela trabalha pela outra, a outra é só um apoio. Mas as duas juntas é importante para você ter profundidade, para você poder dirigir melhor, né? E se eu enxergar mais do que eu enxergo, eu vou virar um perigo. Mais a língua afiada, já pensou o que eu vou virar? Eu acho que Deus sabe o que faz. Mas veja bem, o tracoma, perdão, a catarata para as pessoas de mais idade e tal, porque nós jovens, parece que eu sou jovem, tenho 67, né? Mas não aparento, né? Acabou de ganhar um chocolate. Olha aqui, mas essas pessoas que pensam que amam os pais, mas não tomam cuidado dos pais. E normalmente eles estão ficando cegos e a pessoa não percebe mesmo, né? Só para você ter uma ideia, no Brasil tem 5 milhões de cegos. Fizeram um programa para catarata, para tentar erradicar esses 5 milhões, tal, mas continua, as pessoas estão envelhecendo,
A gente sabe que a população brasileira, com o nosso desenvolvimento, vai cada vez ficar mais velha e isso vai ser no futuro um problema de saúde pública muito grande, né? Porque muita gente principalmente as pessoas pobres, né, não vão ter acesso à saúde e vão parar de trabalhar, vão dar um Mas custo maior. você atende pelo SUS, você é um médico especial que não atende planos de ordem pública assim? A gente tem uma clínica que é uma clínica privada e essa clínica fez uma fundação. E essa fundação a gente não atende pelo SUS, mas a gente atende como voluntário. E a gente conseguiu já atender em 3 anos quase 50 mil pessoas, né? Então, a gente dá Quer um dizer que se pouquinho... nós tivermos agora alguém que telefonar para a gente, nós podíamos mandar para você, vocês atenderiam a pessoa de graça, é isso? Em alguns casos, sim. Como a demanda é muito grande, então... Sim, mas o que você daria de presente para nós? Porque nós temos uma demanda de milhões de pessoas no país. Mas, de qualquer maneira, eu tenho muito prazer sempre em oferecer para as pessoas aquilo que a gente pode dar, porque eu não estou tão pobre assim que eu não tenho nada para dar. E você também não. Não, né? então a gente pode. Você vê, a gente tenta, a fundação já há 2 anos tentar atender pelo SUS tal, e não pode, porque está limitado, porque eles não têm mais verba, eles não conseguem abrir isso para as pessoas que querem até atender pelo SUS, né? Então a gente faz a nossa parte atendendo sem custo. Agora, então você acha que esse povo é mal atendido porque não existe predisposição a abrir frente de atendimento para essas pessoas? Então, primeiro de tudo é educação. A pessoa não é educada a ir ao médico todo ano, no oftalmologista não, e quase para nenhum tipo de médico, não Mas tem nem acesso. Tem medo de tudo, tem medo até de tomar o ônibus, medo de ser maltratado. Você já viu? Pobre, quando chega num lugar qualquer, ele chega com uma inibição que dá vontade de chorar. Ele tem medo daquilo tudo, não é medo do médico, é medo de um mundo que ele não conhece, medo de ser maltratado, e as pessoas maltratam mesmo, as filas maltratam as pessoas mais pobres, o atendimento é ruim. Então, o que a gente podia fazer para fazer com que pelo menos o Brasil enxergasse melhor? Já seria um pequeno passo, né? Nós dois aqui? Não, eu estou dizendo o que a gente poderia sugerir, que as pessoas, nós dois podemos fazer muita coisa, graças a Deus, eu posso mesmo. Posso e faço. Certo. Tá? Eu acho que o principal, número 1, é campanhas de conscientização das doenças dos olhos, né? O glaucoma, que é muito importante, é um colírio por dia que você cura uma pessoa que vai ficar cega mesmo, né? Pela pressão do olho. A catarata, levar as pessoas depois dos 50 anos todo ano no oftalmologista e, a partir daí, ter um acesso, né, e ter um serviço que consiga atender bastante gente, mas tenha muita resolução. Hoje em dia, a oftalmologia é uma área da medicina muito avançada que você consegue resolver a grande maioria das doenças. Nós vamos a um intervalo agora e nós queríamos que vocês prestassem muita atenção, porque isso, honestamente, é para vocês. E se vocês não acreditam, eu não deixo de falar o que eu penso, mas de forma alguma, né? Seja lá o que for. Mas falar em Deus eu não me recuso mesmo. Se você não acredita em Deus, pensa nesta mágica que aconteceu agora, de eu ter este pequeno, essa bolinha de sangue, que eu não sei o que seria, no olho. E justamente hoje nós temos os aparelhos, porque isso não é comum vir para o estúdio. Essa lente normalmente não se traz. Eu não me lembro, nunca ter entrevistado um oftalmologista com essa lente. Talvez o meu olho só pudesse ser visto dessa maneira. Então você veja, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar em você. Mas antes disso, por acreditar em Deus e não ter medo de oftalmologista, não ter medo dessas pessoas, não ter medo de... Enfim, porque você merece os mesmos tratamentos que uma pessoa qualquer brasileira. Não tenha medo, isso eu queria dizer para você, o principal, porque senão eu me estendo, vou parar longe e tal. Nós vamos no break comercial, voltamos a seguir. Nós estamos falando de oftalmologia, de catarata, que é um mal que assola as pessoas mais velhas desse país e as pessoas que normalmente são pobres, né? E que acabam cegas por negligência, não só delas, mas como da própria família. O atendimento público nem vamos falar, porque é uma vergonha mesmo. A gente ri. Já estou a postos. E eu garanto como você está com medo, porque a gente tem medo, né? Eu aprendi a não ter medo, porque, por exemplo, agora eu estava entrevistando o doutor Neves, né? E eu pensei comigo, essa coincidência não pode ser troco de coincidência. Essa causalidade não pode ser... Será que é uma coisa grave que eu tenho no olho? Eu pensei isso. A gente pensa sempre o pior. A gente não pensa o melhor. Mas pensando o que você quiser, não deixe de ir ao oftalmologista, porque o olho é muito importante. Só sabe dar valor ao olho aquele que enxerga com o coração, porque a maioria só enxerga com o olho mesmo. Enxerga, mas não vê. Ou vê, mas não enxerga, né? Como seria isso?
Enxerga, mas não vê, né? Eu acho que enxerga, mas não vê. Vamos lá. Essa é a posição que a gente faz. Cadê o papelzinho que a gente tira daqui? Aqui a gente já passou o álcool para não ter que trazer. É? Tá bom. Vai aparecer na tela lá, é o olho? Não, hoje não posso pegar aqui do lado, né? Ah, Esse é o que você teve que é esse aqui de tracoma, é esse que eu não enxergo. Não. E esse aqui é isso daqui, ó. O que é que eu faço? Tá. Você está com papiloma. O que é isso? Isso provavelmente é viral e ele já fez uma reação ou de corpo estranho, né, que fez, ou então pode até ser um pontinho, se foi alguma plástica que você Fiz fez. plástica. Pode ser um pontinho que deu um granuloma, Ah, ou é um papiloma que é viral. Você porque eu pegou tirei um as vírus, gorduras todas daqui, né? isso aí tem que tirar. Tem que tirar? Tem que tirar. Com cirurgia? É, bem fácil. Eu faço, mas é cirurgia. Eu vou fazer domingo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas isso aí eu faço na clínica mesmo, né? Isso aí vai 15 minutos. Então você veja. A gente, porque na hora eu pensei, isso é sequela de da cirurgia que eu fiz, porque eu tirei todas as gorduras aqui de baixo. Mas na hora a gente sempre pensa, é um câncer, é uma coisa, a gente vai sempre o pior. Mas seja lá o que for, você não deve ter medo, você deve, inclusive, pega os seus parentes mais velhos que moram com você e veja se eles não estão se negando a contar para você. Você se lembra daquela senhora que disse, eu vou só no Gorgônio porque é médico Clodovil. E aí a filha foi levar e a filha tinha um tumor do coração e se salvou por causa desse capricho da mãe? Lembra disso? Isso aconteceu ano passado. Pensa um pouco nisso. Olha para as pessoas que estão perto de você, seus familiares, de um jeito diferente. Olha como quem tem cuidado mesmo, né? Não abandone as pessoas, porque você depois acaba abandonado na vida, pode ter certeza disso. Bom, o que nós poderíamos falar sobre catarata, além desse mal, que é uma coisa... Eu queria mostrar a catarata, né? Claro. O que é. Então esse é um olho normal e dentro do olho Você a gente conhece tem... o Gorgônio? Não conheço. Mas você parece com ele. É o mesmo estilo de médico, Bom. o mesmo jeito de ser. Você conhece ele? Não? Mas já ouviu falar? Daqui de São Paulo mesmo? Aquele que foi envolvido na morte daquela menina, que saiu no jornal agora esses dias e tal? Não conheço. Não sabe? Não. Bom, você não conhece, mas ele é meu irmão, viu? Cuidado. Então tá bom. Eu adoro. Tomara os médicos fossem todos como ele, seria uma maravilha, viu? Ele me comove até quando eu falo dele, de tão bom que ele é. E está passando um pedaço mal mesmo, né? Uma menina que resolveu se suicidar na casa dele. Nossa, Duro, né? é duro. É amiga da filha? Não, ele não é casado, ele é jovem. Com você é casado já? Sou casado. Tem filhos grandes? Tem já? um de 6 anos, pequenininho. Ah, não, então, mas o caso dele não teria filho adulto, não. Ele é tão jovem quanto você. E a moça foi lá para se suicidar, deixou carta de despedida e tudo, e causou um problema seríssimo para ele. E ele muito sensível, tá? Ele se aborreceu muito, está sofrendo muito mesmo. Porque você sabe que essas coisas todas que a gente tem, eu acredito que elas vêm muito mais do emocional. Estou muito inseguro aqui, eu acho que isso tudo é uma... Cada um tem o seu órgão de choque que a gente fala. Então, o meu é estômago, né? O seu pode ser os olhos, pode ser Não, o meu dor é o nas corpo costas, inteiro, o corpo o inteiro. estômago é tudo, porque isso aqui é uma pauleira, 4 horas por dia, né? E lidando com inveja, com derrubada, com tudo. E eu falo muito pro povo, e aqui não pode, tem que ser contra o povo aqui, né? Nesse país. E eu não consigo ser. Não vai, eu vou fazer o quê? Então tem que pagar um preço. Mas, de qualquer maneira, falemos do glaucoma, da catarata. Catarata. Então, a gente tem uma lente dentro do olho, todo mundo tem, que tem mais ou menos 20 graus. Essa lente, ela faz o foco aqui na retina. Né? Então, o que acontece? Cristalino. É o cristalino. Então, com o passar dos anos, com a idade, ela vai ficando amarelada, e amarronzada e, no último, totalmente branca. Né? E isso aí leva a cegueira bem insidiosamente. Então, demora, às vezes, 10 anos e, às vezes, demora 3 meses para a pessoa ficar. A idade é o principal, mas pessoas que usam cortisona por boca, ou mesmo injetável para qualquer coisa, é muito perigoso, né? Que você pode ter catarata. E existem também doenças que levam a catarata a pessoa mais jovem. Pessoa que nasce com catarata congênita, pode aparecer logo no nascimento, por uma rubéola intraútero ou mesmo alguma alteração metabólica. E isso você tem também que lembrar e operar para a criança antes dos 2 meses de idade, para você poder recuperar a visão dessa criança. Mas isso não é um caso que se generaliza. Isso é um caso especial. Algumas pessoas passam por isso. É raro, é bastante raro. É uma para cada 100 mil pessoas, a catarata congênita. No negócio da criança, do Da criança. recém-nascido. Né? Mas do adulto que a gente está falando... Mas o médico falando... geralmente olha isso, as mães sabem, elas pedem para olhar isso.
o próprio bom pediatra, ele tem que pegar, logo que a criança nasce, com uma luzinha e ver o reflexo vermelho, né? Aquele reflexo do flash. Então, mais um alerta, né? Se você tira a foto do seu filho e não tem um reflexo vermelho, você tem que dar uma olhada que pode ter alguma coisa dentro do olho que esteja dando uma Talvez doença. para uma pessoa que não tem hábito, que não tem nem geriatra, que você sabe que a maioria das pessoas, nesses amontoados de casa na beira dos rios aqui, você acha que tem geriatra? Perdão, pediatra? É a parteira do grupo de gente mesmo que faz, né? Então, veja bem, se você fotografa o nenê e não sai aquele vermelho, normalmente as câmeras modernas têm um botãozinho que a gente aperta para não sair o vermelho mesmo, né? Mas se você não apertar esse botãozinho e o olho da criança não tiver aquele sinal vermelho, que nada mais é do que um reflexo, né? É quando a luz bate no fundo de olho e volta. Como acontece com um gato, né? Isso. Exatamente. Então, se a criança não tiver isso, você pode tratar de levar, porque às vezes a criança tem um problema. Pode não ser o seu filho, mas pode ser o filho de alguma vizinha sua, não é? E a gente, hoje em dia, a cirurgia de catarata é uma cirurgia o resultado é muito bom. A pessoa faz com anestesia local, com gotinha, e já sai enxergando, né? Então, uma pessoa que chega cega, você faz uma cirurgia de 10, 15 minutos e ela sai enxergando. Tem até um vídeo que a gente pode mostrar nessa técnica nova, né? Então, aí são umas imagens da cirurgia, e essa é a técnica nova que chama facoemulsificação, onde você aspira por a catarata com ultrassom e dissolve a catarata e coloca essa lente no lugar que substitui o cristalino. Essa aí é o cristalino, né? É o normal. Ela vai ficando amarronzada com o tempo e os raios não chegam até a retina, ou chegam da forma que a gente vai ver, bastante amarelado inicialmente, né? Essa é a normal. Agora, o olho com catarata já tem uma perda de brilho, um amarelado e até um desfocado, né? E essa é a técnica antiga que se fazia. Tinha que abrir bastante, fazer uma incisão bem grande no olho, o cristalino é tirado inteiro. E hoje em dia, essa técnica mais moderna, que deixa a pessoa enxergar imediatamente, você faz com uma aspiração totalmente. Então, aí anestesia, um colíriozinho só, e se faz na clínica mesmo. Essa técnica facoemulsificação. Por essa incisãozinha você consegue aspirar. Isso é tudo microcirurgia, né? É tudo com microscópio. Que beleza, que maravilha, né? Agora me diga uma coisa, doutor Neves. Quantas pessoas que a gente pudesse oferecer agora para as pessoas ligarem para cá, alguém que possa ter esse problema, assim, e gente que não tenha dinheiro mesmo, porque a gente pesquisa e verifica. Quantas pessoas você poderia atender pelo programa, por exemplo, como uma... A gente pode fazer 10 cirurgias, tá bom? 10? 10. Puxa, melhor impossível. Tomara que se todos os oftalmologistas se dispusessem a isso, a gente erradicava com essa porcaria, né? Pois é, mas é tão difícil pedir, pedir para a gente. Mas não é difícil pedir para os outros, não é não. É muito fácil até. E veja uma coisa engraçada, quando a gente pensa nisso sempre, a gente se preocupa com isso, no fim a primeira pessoa atendida fui eu mesmo. Quer dizer, a causa e efeito da vida já me foi dada de presente antes de eu oferecer qualquer coisa para vocês. Doutor Neves, muito obrigado. Nós temos aqui o seu endereço. Se as pessoas quiserem, nós podemos dar o seu endereço, ou o senhor prefere dar o seu endereço? Eu acho que a gente pode dar o site, que até tem bastante informação. As pessoas pobres... Mas pobre não tem site, hein? Não tem site, mas acho que o principal pelo contato, né? As pessoas procurarem e tal, é www.icare. Isso. EYECARE.com.br. Mas é o sobrenome, né? Esse é o nome da clínica. O nome da clínica? Né? iCare. iCare. Sim. Então, só letra de novo o nome da clínica. É EYECARE.com.br. Então, e essas 10 pessoas que comprovadamente tiverem essa possibilidade de catarata, eu fico tão comovido, se eu bobear, eu choro. E 10 pessoas que a gente vai ter prazer de mandar para o Dr. Neves, e já é alguma coisa. Aliás, é uma grande coisa, né? Porque enxergar fisicamente é maravilhoso, né? E enquanto eu não ensinar esse povo a enxergar com o coração, eu não me conformo. Eu vou batalhar minha vida até o último dia da minha vida para vocês aprenderem a enxergar com o coração. Porque é uma grande sabedoria, pode ter certeza. Doutor Neves, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Muito prazer em te conhecer. Prazer foi meu. Tá com Deus, viu? Obrigado.
Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do break comercial. 11 à noite.